Oi mãe, tudo bem? Eu, junto de outras mamães, vimos a oportunidade de fazermos uma série abordando vários assuntos, alguns já comentados aqui no nosso canal. Serei eu e mais uma convidada, que eu tô deixando bem à vontade para a escolha do seu tema, e a gente vai fazer uma conversa bem informal, para trazer mais informação e pontos de vista diferentes também. Espero que vocês curtam. Oi mãe, tudo bem? Hoje a minha dupla materna é a Suelen, ela é mãe da Liz, de 2 anos e 9 meses. E nós vamos falar sobre a maternidade e as suas infraestruturas. A gente sabe que, por mais que a gente queira, a nossa vontade de ficar com o nosso bebê durante 24 horas ou o máximo de tempo possível, não é só vontade, né? A gente precisa ter todo um planejamento por trás disso. A mãe precisa sempre se pensar, se desdobrar, se programar. O mercado de trabalho não ajuda nessas questões, porque são 8 horas por dia, mais trânsito para ir, mais trânsito para voltar. Enfim, então é isso que a gente vai trocar ideia hoje sobre, bater um papo aqui para a gente falar os nossos pensamentos, né, divergências ou pensamentos iguais, enfim, é uma troca de ideia para somar aí para vocês. Vamos lá, Su, o que você acha aí, depois que você se tornou mãe, com relação a isso, né? Porque muita coisa precisa mudar, né? Sim, muita coisa. E nós sofremos muito com essas questões, porque parece que o mundo quer que a gente seja, que a gente procrie, né? Que a gente construa família, mas não dá nenhuma base pra gente para continuar, né? Fazer uma trilha boa aí. Eu costumo pensar que parece que o mundo não é feito para crianças, pelo menos não no Brasil, porque falam que a criança é o futuro, é tudo, mas não pensam em coisas que ajudam essas crianças a crescerem, né? Porque para eles serem um adulto, um dia poder gerar renda e colaborar, eles precisam crescer, conseguir crescer, né? E às vezes, na maioria das vezes, acabam sendo crescer do jeito que dá e não de uma forma planejada, né? Porque às vezes a gente se planeja tanto para ter o nosso filho, quando que a gente vai ter, qual estrutura que a gente vai ter naquele momento. E aí no meio do caminho a gente descobre que o que está ao nosso controle a gente consegue, mas tem coisas que fogem do nosso controle, né? E que dificulta, né? Que dificultam. Dificulta muito, porque assim, eu vejo muito pessoas perdendo a paciência, vamos colocar aí, né? Fugindo um pouco completamente do assunto, mas perdendo a paciência, porque sai de casa às 5 horas da manhã, né? Volta para casa às 8. A criança provavelmente quando te encontra quer brincar com você, aí você tá cansada, a criança também já tá com sono, e aí dá confusão por conta disso. Ou chega em casa, a criança já dormiu, né? Né? Às vezes você nem vê. E aí Quantos casos de pais que saem de casa com o filho dormindo e voltam com o filho dormindo? A falta de infraestrutura, né? Porque é isso, eu acho que falta na sociedade coisas que ajudem, não só da parte do poder público, quanto das empresas, quanto da nossa forma de encarar também o mercado de trabalho, sabe? Eu acho que a gente tem que começar nas possibilidades, né? Com a pandemia, obrigou a gente a aprender a trabalhar de casa, a aprender muita gente teve que empreender, né? Mesmo sem poder, mas eu sei fazer um bolo, foi fazer um bolo, enfim, dá um jeito. Não que tenha que ser improvisado dessa forma, mas de uma maneira que, tipo assim, um exemplo, eu escolhi ter filhos, mas eu também quero continuar trabalhando. Então, que o trabalho possibilite isso. Eu consigo trabalhar 6 horas, 4 horas, eu não vou ganhar o mesmo salário, mas eu também não vou ficar sem ganhar nada, entendeu? Ou eu vou conseguir sair no horário que a creche acaba, uma creche que atenda um horário integral de verdade, porque, por exemplo, se for uma criança que está numa creche pública, ele vai sair 3, 4 horas da tarde. 4 e meia, alguma coisa assim. No máximo. No horário de trabalho normal, que pai sai 4h30 para buscar o Nenhum. filho? Aliás, sai antes, né? Porque 4h30 ele tem que estar na escola pegando seu filho. Sim. Então aqui, pelo menos no Rio, a gente tem uma média aí de 1h30, 2 horas num Para chegar em qualquer público. lugar. Não dá, a conta não fecha, não tem como. E aí muitas vezes essa criança acaba se criando da forma que dá. Ela vai depender de um vizinho que vai buscar, ela vai passar algumas horas sozinha em casa com os irmãos. Ela vai... Se tiver irmãos. Se tiver irmãos, né? E se tiver um vizinho que possa buscar. Exatamente. Aí vem a rede de apoio, né? Isso. O tanto que é importante a rede de apoio. E que muitas mães não têm rede de apoio. Exatamente. E aí, se você precisa desse horário mais estendido, você tem que pagar.
E aí, às vezes, você praticamente trabalha para pagar uma creche, porque é caro quando você pega um horário mais extenso. Então, assim, é muito difícil ser criança no Brasil. É muito difícil ser criança e ser mãe também, né? Mãe, pai, enfim. E tem essa questão aí também, é o seguinte, você ainda tem que contar isso, a gente está falando de uma estrutura familiar normal, com pai, mãe, Sim. enfim. Tem as mães solos também, Exatamente. que ainda tem que... Tem as avós que criam os netos. E tem pessoa que não tem rede de apoio, né? Exatamente. Então é assim, é uma extensão muito, muito, muito grande e que a gente precisa aí de poder público, Exatamente. Querendo ou não. Que a empresa não entende que aquela pessoa tem um filho, né? Que aquele filho uma hora vai ficar doente, que aquele filho um dia vai acontecer alguma coisa e a pessoa vai se atrasar ou vai precisar sair mais cedo. Enfim, são diversas possibilidades que dificulta, né? E é sempre pro lado da criança, porque aí o pai entra naquele dilema. Caramba, mas eu preciso alimentar essa criança, preciso trabalhar, eu preciso suprir as necessidades. E aí sacrifica a parte social da criança, a parte afetiva, o convívio, tudo isso é sacrificado para atender outras coisas, né? Então é complicado, a gente está sempre tendo que escolher. Nunca tem oportunidade de poder... Viver, né? Exatamente. De usufruir, né? Porque assim, a gente não vive, a gente sobrevive. Exatamente. Muitas das pessoas são assim. E por isso eu acho tão importante as empresas começarem a olharem com outro olhar, né? De repente colocar aí uma creche dentro da empresa, né? Até mesmo os órgãos públicos, né? Por exemplo, onde eu trabalho, uma universidade, com espaço, não poderia ter uma creche? Um monte de professoras, de funcionárias, mulheres, alunas. Quantas mulheres deixam de estudar porque tem que olhar o filho, porque não tem como levar o filho? E aí, não poderia ter um espaço, né? E às vezes, muitas das vezes tem o auxílio creche, né? Seja num órgão público ou numa empresa privada, né? E não poderia se pensar numa forma disso ter voltado para fazer ali. Imagina o benefício daquela mãe que com 4 meses, que é o que a lei dá, de licença aleitamento, que é surreal, né? Poder ficar com seu filho lá, pelo menos amamentar em algumas horas, ir lá, né, na hora do seu almoço, no intervalo. Não, e ter aquela tranquilidade de saber o que está acontecendo, com quem que seu filho está. Em um pulo você dá uma olhadinha nele, né? Porque eles te pedem que amamente no mínimo 6 meses, mas eles te dão 4 meses de licença. Entendeu? Eu também não entendo. Eles sabem quão vulnerável fica uma mulher após o parto, mas eles dão 5 dias para o pai em casa. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que olhar para mudar. E é uma reação em cadeia, não adianta. Uma criança feliz, uma criança que ela tem cuidados efetivos, que ela tem um adulto que zela por ela de fato, né? Ela vai ter mais estrutura para virar um adulto mais estruturado. E para fazer o nosso país diferente daqui a uns anos. Exatamente. E ter mais empatia quando chegar a vez dele, de pensar, nossa, agora é minha vez, eu que sou patrão agora, eu que sou empregador agora, então eu vou olhar para essas pessoas, né? Poxa, na minha vez os meus pais tiveram oportunidade, eu vou fazer isso. E aos poucos, né? A gente sabe que não vai mudar. Não, do dia para a noite. De hoje para amanhã não vai, infelizmente. Não vai, a gente sabe que exige. Já poderia estar, né, existindo, mas uma estrutura de apoio às empresas para poderem fazer isso, às pessoas que também, né? Algumas pessoas não vão se adaptar tão fácil, vai ter que. Mas tem que começar em algum momento. Tem que começar. Tem que começar, senão nunca vai chegar lá. Então, mas eu acho que essa falta de infraestrutura, né? Que quando a gente pensa assim, a gente pensa assim. A infraestrutura é a rede de apoio e muitas vezes a gente se limita a isso, né? É pai, mãe, avó. Aliás, pai não, né? Porque pai também é um dos cuidadores. Mas é a avó, uma tia, um vizinho que está disponível, um amigo, uma amiga próximo. E não, é meu dever. Se tem uma criança aqui sozinha e eu sou o único adulto perto, é meu dever. Né? Eu tenho que estar atento, eu tenho que me perguntar por que essa criança está sozinha? O que está acontecendo? Né? É zelo, né? E não fingir que não tá vendo. Sim. E é muitas vezes essa sensação que a gente tem, que as crianças não são vistas. Quantas crianças, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, eu tenho visto nos sinais? Exatamente. Quantas crianças com problemas psicológicos devido à pandemia, porque estão trancadas, porque aí as escolas ficaram fechadas por meses, né? Fechada por meses e, claro, tudo bem, houve um momento, né, que precisou, mas agora, enfim, com a vacinação, mas as crianças trancadas, muitas vezes os seus pais dentro de casa, mas sem poder dar atenção, porque está trabalhando. Fazendo home office. E aí a criança não entende, porque
dependendo da idade, não entende. Por que meu pai tá dentro de casa e não tá me dando atenção? Minha mãe tá dentro de casa e não tá me dando atenção. Os dois estão em telas. Sabe, a criança é muita informação. E aí eu pra quero criança. pegar a tela, mas eu não posso. Por que eu não posso ver minha avó? Então, assim, é uma questão social mesmo. Social, que envolve todas as pessoas. Não adianta jogar no colo do poder público somente, no colo das empresas, falar se vira, dá um jeito. Não, todo mundo tem que começar a pensar por isso, né? É olhar para uma criança e pensar, caramba, como que está a situação dessa criança? O que a gente pode fazer para ajudar? É isso mesmo. Infelizmente, a gente vê que isso é uma situação a longo prazo, né? Mas que tem que ser começada, Exatamente. né? Tudo precisa Às vezes começar. até ter um transporte que leve e busque aquela criança, público mesmo. Alguns bairros aqui no Rio já tem, que é o ônibus da Liberdade, que leva só para isso para uma mãe, gente, que o ônibus já vai trazer seu filho até. Olha só quanto Ela já se sente um pouco mais segura e olha o tempo que ganha. Então são pequenas né? coisas, O que não mas perde. que juntas de outras pequenas coisas, somando, faz conseguir mudar. Eu acho também o que facilitaria muito empresas, antes de contratar, pesquisar pessoas próximas, né, à sua empresa, né? Dar oportunidade de ser pessoas que moram com uma proximidade, com um raio aí de 4 km, 5 km no máximo, enfim, para ter uma facilidade também desse ir e vir. Então, aí entra as políticas públicas, né, para levar também empregos a todos esses lugares, né? Porque, pelo menos aqui no Rio, é muito centralizada, entre Barra da Tijuca, centro da cidade. São os polos, assim, né, na maioria das vezes, de mais empregos. E aí, né, tem as áreas industriais e tal, mas aí em menos proporção. Mas, assim, as pessoas se deslocam. As pessoas que não moram na Barra, para chegar na Barra, levam 1h30, 2 horas. As pessoas que vão para o centro, levam esse tempo também. O mesmo tempo. Então, assim, é desleal com o ser humano, né? Sim. É desleal com a família, é desleal com a criança. Sim. E o transporte público horrível, né? Porque aí a gente já vai para outro assunto e aí puxa outro assunto e a gente vê que está tudo muito perdido, né? Assim, e a gente precisa de pessoas com muita seriedade para enxergar que o nosso, não só o nosso país, né? Mas que o futuro está nas mãos das crianças, mas a gente precisa de ter... Isso. E a gente tem que pensar isso, que a gente não está fazendo isso para facilitar a vida dos pais, de ninguém. A gente está fazendo isso para melhorar a vida das crianças. Por aqui tem muitas crianças no sinal, né? Muitas. Quando foi a época de eleição, você não via isso sendo falado em plano de governo. Não era prioridade. Não. E essas crianças estão aí e estão junto de outros adultos e famílias inteiras morando na rua, desabrigadas com essa pandemia, no meio desse caos. Muita gente morando debaixo de Exatamente. A gente sabe que por aqui é caminho das autoridades, eles passam por aqui, da mesma forma que a gente vê, eles também vêm, né? Todos vêm, e ninguém faz nada, é normal. É normal você ver uma criança de 5 anos vendendo uma coisa no sinal. Não é normal, gente, eu não consigo. Eu não consigo parar no sinal, olhar para trás, ver minha filha numa cadeirinha, no conforto, podendo estar na segurança, tranquila, enquanto tem uma criança ali, aquilo me dói, aquilo ali, eu me sinto culpada. Eu falei assim, se essa criança aí, eu tô falhando. Sim. Eu tô falhando enquanto Todos ser humano, nós. sabe? Sim. Estamos falhando. Então, é isso, a gente tem que se responsabilizar sim. Ah, mas não tem que ter filho se não tem condições. Gente, mas a criança tá aí, entendeu? A criança não tá aí, isso aí é outro problema. Mas a criança tá aí, essa criança tem que ser atendida. Ela tem que ser atendida, ela não tem que pagar por nada disso. Entendeu? Então, a partir do momento que enquanto tiver uma criança passando por qualquer dificuldade, eu tô falhando, você tá falhando, todos estamos falhando, porque essa criança é consequência do nosso erro. Todos nós estamos falhando, é isso aí. Bom, terminamos o papo por aqui. Te agradeço, Su. Obrigada, eu que agradeço. Desculpa aí, não tenho essa experiência. Não, que isso, até parece. É um bate-papo, é uma troca de experiência, uma troca de ideias aí, só para acrescentar para quem precisa, para quem quer ouvir. Então, se você gostou, deixa o seu like, curte, compartilha, se inscreva no canal, passe para as amigas, para quem precisar. É isso, tá bom? Obrigada, um beijo e fiquem com Deus.